Olá, boa noite. Transbrasil inaugura terminal rodoviário próprio em Goiás, com espaço para 10 ônibus e vendas de passagens para Transbrasil, Buser e Catedral. No Paraná, tarifa de ônibus pode subir em Londrina. Trabalhadores do sistema aprovam reajuste salarial e impacto na tarifa pode ocorrer em 2023. São José dos Campos é a primeira cidade colocada em programa de descarbonização do transporte coletivo. Em Rondônia, acidente entre caminhão e ônibus da Eucatur deixa motorista ferido na BR-364 em Cacoal. Também na 364 e também em Rondônia, um outro ônibus da Eucatur ficou destruído, desta vez por um incêndio em Ji-Paraná. Micro-ônibus tomba e deixa feridos em Manaus. No Mato Grosso, ônibus da aviação Juína pega fogo e deixa 8 feridos em Cuiabá. Também no Mato Grosso, colisão entre ônibus da Satélite Norte e da Eucatur deixa 1 morto e 10 feridos em Colíder. Em Minas, acidente entre carro e ônibus deixa 4 feridos em Francisco de Sá. Em Extrema, cenas de filme tomaram conta da cidade. Um ônibus da empresa AT3P Transportes saiu arrastando tudo no município e deixou vários feridos no interior de Minas. Um absurdo! Jovens circulam em cima de ônibus da Brasil Lisboa no Rio e colocam várias vidas em risco. Um ano de Flixbus. Em grande estilo, startup celebra aniversário firmando parceria com a Levari. As duas empresas estarão juntas em nova rota entre São Paulo e Minas Gerais. E ainda, Autoviação 1001 inicia a venda de ônibus mais antigos de sua frota, dos serviços leito e convencional. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Os rodoviários de Londrina, no Paraná, aprovaram com 95% de aceitação o reajuste salarial de 6,5%, proposta aceita que foi apresentada pelas empresas de ônibus para o próximo acordo coletivo da categoria. Os empresários do transporte ofereceram um reajuste salarial de 6,5% e também um aumento no ticket de alimentação de R$ 450 para R$ 590, como informa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, o Sintrol, José Falírios. As empresas de ônibus já teriam protocolado pedidos da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, a CMTU, para que essas despesas passem por revisão, como já ocorre anualmente, o que pode gerar reajuste no valor da tarifa dos ônibus para o ano que vem. Para o ano de 2023, as empresas de ônibus precisarão renovar parte de suas frotas com 70 novos ônibus, além de garantir o aumento no salário de seus funcionários. Acredita-se que até o final deste ano, uma equipe da CMTU possa iniciar a análise dos custos. A Prefeitura de Londrina ainda não se manifestou sobre um possível aumento da tarifa dos coletivos. Fontes ligadas ao governo municipal alertam para um possível novo aditivo no subsídio para manter o atual valor da tarifa dos ônibus. Mudando de assunto, foi inaugurado na última segunda-feira o terminal rodoviário próprio da Transbrasil em Goiânia, Goiás, tendo 15 mil metros quadrados e podendo atender 10 ônibus simultâneos. Situado na Avenida Independência, centro comercial da cidade, o local conta com salas VIPs, 300 pequenas lojas para compras de itens como roupas e calçados, serviço de encomendas, restaurantes e locadora de veículos. No terminal, os passageiros encontram passagens para todo o Brasil pelas empresas Transbrasil, Catedral e Buser. Em São Paulo, São José dos Campos dá um passo à frente e é a primeira colocada em programa de descarbonização do transporte. A cidade foi vencedora nacional pelo programa Mobilidade Inteligente Acelerada, uma iniciativa entre o Brasil e Reino Unido para facilitar parcerias entre os dois países, visando soluções para zerar as emissões de poluentes dos transportes. A proposta de trabalho ocorreu ainda em outros 12 municípios do Brasil, com Sorocaba e Belo Horizonte ficando em segundo e terceiro lugar no ranking. As cidades também apresentaram projetos sobre a área, como parte do 29º Congresso e Mostra Internacionais de Tecnologia da Mobilidade, o SAI Brasil. De acordo com a Prefeitura de São José, o grupo de trabalho que credenciou a cidade envolveu e foi composto por vários pesquisadores e técnicos de centros tecnológicos e universidades do município. As propostas vencedoras podem ser postas em práticas no ano que vem. São José dos Campos é a primeira cidade a planejar o futuro do transporte municipal com ônibus elétricos, tendo atualmente
12 veículos operando já no município no projeto Linha Verde. Ainda hoje no Ônibus TV, confira a nova parceria entre a Flixbus e a Levare. E veja também a venda de ônibus leite convencional da Autoviação 1001. A seguir, confira as notícias em manchete. A imagem na tela é de Londrina, no Paraná, 24 graus. Um ônibus rodoviário da Eucatur sofreu um acidente e colidiu contra um caminhão na BR-364 entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici, no estado de Rondônia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, apenas o condutor do ônibus ficou ferido e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Rondônia. O coletivo seguia viagem com 34 passageiros a bordo. A linha que o ônibus fazia não foi informada. Segundo os bombeiros, o motorista do ônibus foi encaminhado para o Hospital Heuro e o estado de saúde é bastante delicado. O caminhão que seguia pela rodovia transportava milho triturado e após a colisão contra o ônibus, parte da carga ficou espalhada na rodovia. De acordo com informações, o motorista do caminhão teria invadido a pista contrária, ainda sem motivos declarados oficialmente. As causas seguem sendo apuradas. Também em Rondônia e também na BR-364, um ônibus da Eucatur, olha que coincidência, né? Ficou destruído pelo fogo no município de Ji-Paraná. Apesar do susto, o motorista e todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança. O Corpo de Bombeiros de Rondônia informou que conseguiu conter as chamas, mas a destruição total do coletivo foi inevitável. Agentes da perícia criminal devem determinar as causas do incêndio. De acordo com a rede amazônica, ao menos 3 homens foram flagrados tentando incendiar um ônibus de viagem interestadual que estava com passageiros na BR-364, entre os municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste, também em Rondônia, região conhecida como Curva da Morte. De acordo com a polícia, os homens estacionaram a caminhonete às margens da rodovia e abordaram o ônibus perto de um redutor de velocidade. Os homens estavam com os rostos cobertos, um deles armado e o outro segurando combustível, como relatou uma fonte da emissora. O condutor do ônibus disse que os homens pediram para que todos os passageiros descessem rapidamente. Uma equipe da polícia militar observou a movimentação estranha e, quando pararam, foram surpreendidos com tiros. Neste momento, começou uma intensa troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. A reportagem da rede amazônica afirma que os 3 homens tentaram fugir com a caminhonete, mas não conseguiram. Durante a troca de tiros, um deles foi atingido na perna e ficou dentro do carro. Os outros 2 fugiram a pé, entrando na vegetação próxima à rodovia e, segundo a polícia, ainda não foram localizados. Os outros 2 fugiram a pé, entraram na vegetação próxima à rodovia e, segundo a polícia, ainda não foram localizados. O ferido recebeu voz de prisão e foi levado ao hospital municipal. Por outro lado, um vídeo que segue circulando em algumas redes sociais mostra que um sargento da Polícia Militar de Rondônia afirma que o incêndio do coletivo seria uma possível pane elétrica. O relato do vídeo diz que o coletivo está em uma distância considerável dos protestos que fecharam a rodovia no último final de semana, que pode ter sido o causador de toda essa confusão. Também no norte, um micro-ônibus da empresa Brecha Tour, que opera fretamento para uma empresa no distrito industrial, tombou na Avenida Darcy Vargas, no bairro Chapada, em Manaus, no Amazonas. O barulho do acidente chamou a atenção de moradores da região. No momento, havia apenas 4 passageiras. Ao perder o controle, o ônibus bateu numa proteção e perdeu o eixo dianteiro, tombando em seguida. Agentes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados. As causas estão sendo investigadas. No Mato Grosso, uma grave colisão envolvendo 2 ônibus rodoviários, sendo um da Eucatur e outro da Satélite Norte, deixou ao menos um morto e 10 pessoas feridas na altura do quilômetro 160 da MT-320 no município de Colíder. Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, que atendeu a ocorrência, o ônibus da Satélite que bateu na traseira do ônibus da Eucatur transportava cerca de 30 passageiros. O coletivo da Eucatur seguia a viagem com 5 ocupantes. Ao apresentar uma pane elétrica, o motorista da Eucatur parou entre a pista e o acostamento, quando o coletivo da Satélite bateu na traseira do veículo à frente. Agentes da Polícia Militar informaram que a colisão ocorreu assim que o motorista da Eucatur desembarcou do ônibus e estava em contato com a concessionária que administra a rodovia. Agentes do SAMU foram acionados para o local do acidente, porém não conseguiram salvar a pessoa que morreu. Os feridos foram encaminhados por ambulâncias da concessionária que administra a rodovia para o hospital de Colíder.
As causas também seguem sendo investigadas. Também no Mato Grosso, um ônibus rodoviário da aviação Juína pegou fogo após tombar na MT-010, na altura do bairro Ribeirão da Lipa, em Cuiabá. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Estrada da Guia e deixou ao menos 8 feridos. Agentes do SAMU foram acionados e encaminharam os feridos para o Hospital Municipal de Cuiabá. Todos já receberam alta médica. O coletivo seguia a viagem de Tangará da Serra para Diamantino e tombou quando o motorista seguia pela rotatória da via. O rodoviário teria informado aos policiais que percebeu uma falha nos freios quando tombou, e o ônibus ainda derrubou 3 postes, vindo a pegar fogo no coletivo em seguida. O veículo já foi retirado e o tráfego liberado. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito, a Deletran. Cenas de filme chamaram a atenção de moradores de Extrema, em Minas Gerais. Um ônibus rodoviário da empresa A3P Transportes, que estava em alta velocidade, perdeu o controle da direção, vindo a ficar desgovernado, atingindo 3 veículos, derrubando um poste e deixando 2 pessoas feridas no interior mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, no município de Extrema, no sul do estado. Segundo informações de testemunhas, o coletivo estava passando por manutenção quando desceu a rua em altíssima velocidade e atingiu veículos de passeio que estavam parados em um estacionamento de um supermercado do bairro. Entre os feridos estão um mecânico que trabalhava dentro do coletivo e o condutor de um dos carros, que foi atingido pelo ônibus. Ambos apresentaram escoriações leves e foram atendidos no local. O SAMU informou que um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus que faz o transporte de trabalhadores rurais deixou ao menos 4 pessoas feridas em Minas Gerais. O acidente ocorreu na altura do KM 470 da BR-251, no município de Francisco Sá. No carro estavam uma mulher de 34 anos e outras 3 crianças que ficaram feridas, após o veículo bater na traseira do coletivo. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital de Francisco Sá. No coletivo, não houve registro de feridos. É lamentável o que vem acontecendo no transporte público do Rio de Janeiro. O clima de insegurança e da falta de impunidade segue deixando os moradores da cidade do Rio de Janeiro, assim como os turistas que estão passando pela região, bastante apreensivos. Na noite do último sábado, olha só, pessoas viajavam no teto de um ônibus em pleno centro da cidade. O coletivo da empresa Brasil Lisboa, que faz a linha 476 Meyer Leblon, foi flagrado com algumas pessoas viajando no teto do coletivo. Como é possível verem nas imagens que estão sendo viralizadas nas principais redes sociais. A cena não é rara de se ver na cidade, e nos últimos anos, algumas pessoas foram flagradas circulando no teto dos coletivos. A Polícia Militar do Estado do Rio segue realizando rondas no transporte municipal, principalmente no retorno das praias da Zona Sul em direção aos bairros da Zona Norte. Porém, não conseguiu impedir que vândalos surfassem no teto do coletivo. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Olha só que coisa interessante. A Autoviação 1001, que é controlada pelo grupo JCA, está vendendo alguns veículos de sua frota, principalmente ônibus-leito e até alguns convencionais. O site Renove Bus, que é a empresa responsável pela venda de veículos do grupo JCA, traz os ônibus da 1001 que estão à venda. Alguns dos ônibus que estão sendo anunciados é um Paradiso G7 1200 equipado com chassi Scania, tendo o prefixo 3401, que atende ao serviço leito. Esse veículo quase não é mais visto em operação no trecho Rio-São Paulo, por exemplo, onde era bastante comum. O ônibus, cuja sua fabricação foi feita em 2014, segue com apenas 24 poltronas leito e contém um bom estado de conservação, sendo anunciado pelo valor de R$ 370.800. Quem comprar vai se dar bem, pois além de beleza e potência, o veículo esbanja conforto. A Flixbus completou 1 ano recentemente, e nada mais justo do que comemorar esse aniversário em grande estilo. A startup de venda de passagens celebrou mais uma parceria, após Adamantina, Satélite Norte, Primária e várias outras. Chegou a vez da Levare fazer parceria com a empresa. Foi lançada ontem, terça-feira, uma nova linha que vai transportar passageiros
serviços entre Minas Gerais e São Paulo. O serviço será oferecido pelas empresas Flixbus e Levare, com um custo promocional de R$ 29,99. A nova rota vai ligar Guarulhos, no ABC Paulista, a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passando pela capital São Paulo, por Ribeirão Preto e Uberaba. A compra dos tickets a preços promocionais vai até o dia 18 de dezembro, ou seja, até o próximo domingo. As passagens são para viagens entre os dias 20 de dezembro e 15 de fevereiro de 2023. Há finais de semana e feriados contemplados nessa promoção. A venda e detalhes sobre as viagens estão disponíveis no site da Flixbus. Estamos felizes em prosseguir com o nosso projeto de expansão pelo Brasil, principalmente em mercados tão importantes como São Paulo e Minas Gerais. Agora, tendo a Levare como nossa parceira, reforçamos o nosso compromisso de oferecer aos nossos passageiros uma experiência diferenciada na hora de viajar, com comodidade, tecnologia e preços acessíveis, destaca Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus aqui no Brasil. Toda a tecnologia e ferramentas de precificação, marketing e vendas e inteligência de rotas, além também da expansão contínua de produtos, serão realizadas pela Flixbus, enquanto a operação, gestão de qualidade e a realização do serviço de transporte, com todas as licenças governamentais para o transporte regular de passageiros, ficarão sob a responsabilidade da Levare Turismo, segundo a empresa. E antes da gente encerrar, uma última informação. A Cummins, a empresa fabricante de motores com sede nos Estados Unidos, está investindo $1 bilhão em tecnologia e na fabricação de seus motores, e acaba de vender mais de 1.000 motores para frotas de ônibus de Tallinn, capital da Estônia, e Baku, capital do Azerbaijão. Para a Estônia, serão 340 ônibus fabricados sobre carrocerias solares, tendo motor movido a gás biometano. Já para o Azerbaijão, foram encomendados 700 ônibus das fabricantes BMC ProCity e NeoCity, também movidos com motores Cummins a gás natural. Já aqui no Brasil, a empresa de ônibus Mob Brasil está usando o sistema da Optibus, que desenvolve e fornece um planejamento de transporte para os locais onde a empresa opera. São Paulo e Recife, por exemplo, estão sendo beneficiados pela tecnologia da empresa. A Optibus é usada por várias empresas de ônibus Brasil afora. Já a NTT caçou o tara da empresa São Rafael pela perda de condições indispensáveis ao cumprimento do objeto de autorização. A empresa vai ser notificada pela SUPAS, que faz parte da NTT. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela companhia e audiência. Foi muito bom contar com a sua preferência e sintonia até aqui. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui no canal às 7 da noite com o nosso segundo especial de Natal. E sexta também às 7, você confere as últimas notícias do mundo rodoviário aqui mesmo no Ônibus TV. Boa noite a todos e até a próxima. O fim de ano chegou e o canal Próxima Parada preparou uma programação mega especial só pra você. Se liga aí! Até a virada do ano, você terá à sua disposição vídeos inéditos todos os dias aqui no canal. Isso mesmo, você não ouviu errado. Vídeos novos todos os dias aqui na nossa programação. Toda segunda, você confere as renovações de frotas mais completas do YouTube. Quarta e sexta é dia de ficar bem informado sobre as notícias do mundo rodoviário no Ônibus TV. Sábado, notícia, informação, debate e opinião com o Jornal do Ônibus e o Punch Night. E nos outros dias da semana, terça, quinta e domingo, você confere nossos especiais de Natal e Ano Novo, que neste ano estão imperdíveis e incríveis, com vários e vários ônibus. E para fechar o ano com chave de ouro, no dia 31, Retrospectiva 2022, com os fatos que marcaram esse ano recheado de histórias. Vídeos novos, inéditos e fresquinhos, você confere todo dia aqui no canal, sempre às 7 e 9 da noite. Próxima parada, você em primeiro lugar.